Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Estamos juntos no Momento da Palavra, mais uma manhã. Nós queremos ser tocados pela Palavra de Deus, é sempre motivo de alegria poder escutar a Palavra de Deus. Ela vai penetrando em nossa alma e ela vai reproduzindo em nós os desejos de Deus. Durante esse mês, nós estamos conhecendo histórias vocacionais na Sagrada Escritura, né? Já conhecemos a história da vocação de Abraão, a história da vocação de Moisés, e eu quero partilhar nessa manhã mais uma história vocacional com você. Nós vamos meditar hoje, né, o livro de Jeremias, no capítulo 1, versículos de 4 ao versículo 10. Jeremias capítulo 1, versículos de 4 ao versículo 10. Vamos conhecer a história da vocação do profeta Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: Ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. E o Senhor me respondeu: Não diga sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenha medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu te coloco contra nações e reinos, para arrancar e para derrubar, devastar e destruir, para construir e para plantar. Palavra do Senhor para nós. Olha que bênção é podermos receber a palavra de Deus em nossa vida, porque nas histórias que nós vamos encontrando na Sagrada Escritura, nós vamos nos encontrando também. São histórias que vão se repetindo, são experiências que vão se repetindo também em nossas vidas. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer a história da vocação do profeta Jeremias. Isso mesmo, o profeta Jeremias, que tem uma história muito impactante. Uma história que nos estimula também a não termos medo de responder de forma generosa ao apelo que Deus faz ao nosso coração. E o Senhor nos fala, o Senhor continua chamando homens e mulheres, como chamou o profeta Jeremias. O Senhor continua a atrair corações, a seduzir corações para o serviço e o anúncio da sua palavra. Mais uma história de vocação nós encontramos na Sagrada Escritura e que vai nos ajudando a entender, né, o que de fato significa a vocação. É sempre uma iniciativa de Deus, não parte de nós. Não foi o profeta Jeremias que se ofereceu, não foi o profeta Jeremias que implorou que Deus o chamasse para a missão de profeta, mas a iniciativa partiu da parte do Senhor, para dizer, é sempre de Deus a iniciativa, é Ele que nos chama, e toda vocação é fruto de um chamado de Deus. Não sou eu que me chamo para a missão, não sou eu que me faço vocacionado, mas é o Senhor que me atrai a Ele. Nós encontramos isso de uma maneira muito clara hoje na história da vocação do profeta Jeremias. Jeremias escutou a voz de Deus. Deus o chamava para a missão de profeta, para levar alívio, para levar consolo, para levar esperança ao coração de um povo marcado por tanto sofrimento. As histórias de vocação que nós encontramos na história, né, da humanidade
né, nas histórias espirituais, nós vamos entender que são histórias que transformam situações, que modificam momentos da história. Aqui, Deus chama o profeta Jeremias para levar uma palavra de consolo ao povo de Israel que estava no exílio, maltratado, escravizado, sem esperança, destruído. Então Deus manda o profeta Jeremias para levar consolo. Por trás da nossa vocação, Deus quer chegar ao coração de muitos homens e mulheres que estão sofrendo. Através do meu sim, através da minha oferta, Deus quer tocar o coração de muitas pessoas que estão clamando a sua misericórdia. E quando o profeta Jeremias recebeu, né, a voz de Deus no seu coração, quando Deus falou com o profeta, o primeiro impacto do profeta é: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. É a primeira atitude que nós temos diante da grandeza do chamado de Deus. Porque o chamado de Deus é um chamado tão grandioso, é um chamado tão esplêndido, que nós olhamos para nós e nos sentimos incapazes. Incapazes de responder, né? A missão é tão árdua, é tão grandiosa, que nós olhamos para as nossas vidas, né? Para as nossas limitações, e nós nos sentimos incapazes de responder a esse apelo de Deus. Mas olha, na vocação do profeta Jeremias, Deus vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz para o profeta Jeremias, e hoje ele está atualizando na minha e na tua vida. Ele está dizendo que no exercício da nossa missão, é Ele que fala em nós. A grande dificuldade do profeta expressa a Deus é: eu não sei falar, eu ainda sou uma criança, eu não tenho maturidade ainda para assumir essa missão. E Deus diz ao profeta: sou eu toco na tua boca. E é muito bonito quando nós olhamos para esse momento que aparece na história da vocação de Jeremias. Deus tocou com sua mão na boca do profeta e disse: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Quando nós escutamos, nós nos enchemos de força, porque vamos entendendo que nós vamos sendo assistidos pela graça de Deus. É Deus que fala em nós, por isso que eu não preciso ter medo. É uma das coisas que Deus diz ao profeta Jeremias, mas hoje Ele está dizendo para você que está me ouvindo nesse momento. Você que como profeta recebeu um chamado, mas se sente incapaz, tem medo, se sente pequena, se sente inútil, cheia, né, de dificuldades, cheia de problemas, cheios de problemas, e você, ao ouvir a voz de Deus, a receber o chamado de Deus, você se colocou na contramão. Você deixou que as tuas limitações fossem muito maior do que a graça de Deus. Olha, a gente precisa entender uma coisa: quando Deus nos chama, Ele nos conhece por inteiro. Deus nos conhece por completo. Ele prescruta o nosso coração. Então eu não preciso dizer para Deus que eu sou limitado, eu não preciso dizer para Deus que eu sou fraco, eu não preciso dizer para Deus que eu sou incapaz. Deus me conhece, Ele me conhece por inteiro. E quando Ele me escolheu, é literalmente para dizer que Ele não quer contar com minha força, Ele quer contar com a disponibilidade do meu coração. Porque a força vem dEle, as palavras vêm dEle, a capacitação vem dEle, é Ele que me capacita. Ao invés de dizer: Senhor, eu sou limitado, eu preciso dizer: eis-me aqui, faz a tua obra acontecer em minha vida. Então não tenha medo. Quando o profeta entendeu, quando Deus foi claro e direto ao coração do profeta, ele não teve dúvidas, ele acolheu a missão, ele entendeu que os seus medos, que suas incapacidades, que a sua inutilidade, que as suas limitações eram muito menores, e são de fato. As nossas dificuldades, filhos e filhas, são muito menores do que a graça de Deus que quer me assistir no caminho da minha missão, do meu apostolado. Ai de mim se não compreendesse isso.
Ai de mim se entendesse que os frutos da minha missão é frutos da minha capacidade. Não, de maneira nenhuma. Os frutos da minha missão são frutos do auxílio da graça de Deus. É Ele que me assiste. Por mim mesmo eu não teria condições, por mim mesmo eu não seria capaz. É suas palavras que falam, são suas palavras colocadas nos meus lábios. As palavras que saem dos meus lábios, aquilo que eu falo para as pessoas, não são palavras que saem da minha mente, mas são palavras que são colocadas pelo Senhor. É muito bonito a gente escutar a história desses homens, porque nós vamos aprendendo, e são histórias que respondem, né, aos questionamentos que nós fazemos hoje. Quantas pessoas, né, estão ainda na contramão? Quantas pessoas ainda não tiveram a coragem de dizer a Jesus a mesma coisa que o profeta Jeremias disse: eu estou aqui na minha pequenez, mas faz a tua obra acontecer na minha vida. Deixa que o Espírito Santo te conduza, não tenha medo. Olha que palavra forte o Senhor está dando pela boca do profeta Jeremias. O Senhor disse isso: não tenha medo. Não tenha medo das estruturas, não tenha medo, né, para onde eu vou lhe enviar, não tenha medo do que vai acontecer, apenas tenha o coração aberto. Porque Deus tem uma obra. Ele diz, o profeta: eu vou te colocar na frente, né, para construir e para destruir. Para construir a edificação do reino de Deus e para destruir tudo aquilo que definha a nossa condição humana. Eu vou te colocar à frente do meu povo para plantar e para arrancar. Para plantar sementes de esperança, plantar sementes novas na vida das pessoas e arrancar o joio que destrói, que dispersa, que cria relações conflituosas entre nós. Deus quer continuar plantando a sua semente em nosso meio, mas Ele precisa de você. Ele quer contar, na verdade, com você. E hoje, você que está me escutando, o Senhor está falando de maneira muito clara. E você ainda vai continuar resistindo? E você ainda vai continuar com o coração fechado? Você vai continuar dizendo para Deus que você é uma criança, que você não sabe falar? Você vai continuar dizendo para Deus que você é incapaz, que você não tem as condições? Você ainda vai continuar dizendo para Deus que não se sente preparado ainda para dar esse passo que você precisa dar? Ou você entendeu, ou você está entendendo agora que é preciso deixar que tudo isso cesse e permitir que o auxílio da graça... Sabe por quê que você ainda não deu essa resposta? Porque você está contando com sua capacidade, porque você está contando com suas forças. E enquanto você ficar olhando para a tua capacidade, para a tua força, você nunca vai dar passos na sua vocação. Porque no caminho da vocação, nós contamos mesmo com a graça de Deus. Eu tenho certeza que nesse momento, Deus está colocando palavras na boca de muitas pessoas. Deus está tocando nos lábios de muitos filhos e de muitas filhas, como tocou na boca do profeta. Eu tenho certeza que essa palavra está impactando muitos corações nesse momento, que muitas pessoas estão sentindo que precisa responder ao apelo de Deus ao teu coração. Espero que a vocação do profeta Jeremias tenha impulsionado você a responder o apelo que Deus faz hoje a você. Convite que Deus te faz hoje para o serviço do reino de Deus. Amém. E graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.